Olá, muito bom dia a você que nos acompanha todos os sábados aqui na telinha da SIC TV, dando início ao nosso Viver Bem, falando de saúde, de qualidade de vida, de bem-estar. A cada sábado a gente busca trazer um especialista para esclarecer dúvidas acerca de um novo tema. Então, fique ligado no nosso programa de hoje, tá? Bom, o câncer de intestino é o terceiro tipo de câncer mais comum no Brasil. Também é conhecido como câncer de cólon e reto ou colo retal. Grande parte desses tumores se inicia a partir de pólipos, lesões benignas que podem crescer na parede interna do intestino grosso. O câncer do cólon, quando diagnosticado no início, tem chances de cura que superam os 95%. A endocrinologista Maria Augusta Alencar volta ao nosso programa para nos explicar então melhor esse tema. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui com a gente, doutora. Tudo bem? Tudo bem, bom dia, Renata. Vamos sentar para a gente ficar um pouquinho mais à vontade para falar sobre este tema, para a gente esclarecer, né, a respeito deste tipo de câncer. Doutora, para a gente começar a entender, então, quais são as funções do intestino no corpo humano? Olá, Renata, bom dia, obrigada pelo convite. E olha a importância do intestino, né? Que antes a gente conhecia como um órgão que fazia digestão, só que hoje ele vai muito mais além, né? A ciência tem descoberto que ele é conhecido até como um segundo cérebro. Então, o intestino, ele tem o seu próprio sistema nervoso e ele também produz os neurotransmissores e também faz parte da formação dos precursores hormonais. Então, o intestino ele está interconectado com o nosso metabolismo energético e sistema nervoso central. E como que ocorre a absorção dos nutrientes então, no intestino, doutora? Então, a absorção do nutriente, ele vai se dá mais através do intestino delgado, que é o começo do intestino, e depois no intestino grosso os eletrólitos, né, sódio, potássio e líquido, água. Só que a gente precisa, para realizar essa digestão, das enzimas digestivas e da microbiota intestinal. Então é como se os dois funcionassem ali como um filtro absorvendo todos os nutrientes necessários. Um filtro e também um filtro de barreira e também como essas enzimas elas possibilitam que adentre, né, as substâncias no nosso organismo. Para que o corpo absorva, precisa estar com uma produção ok dessas enzimas. Isso. E quais são os principais problemas de saúde relacionados ao intestino? Então, o intestino a gente tem as doenças inflamatórias intestinais. Essas doenças inflamatórias, pelo nosso sistema imune alterado, ocorre uma quebra da barreira no intestino, então ocorrem lesões em várias alturas do intestino. E a gente tem as doenças inflamatórias que não chega a ter lesões, mas tem diminuição da absorção. A gente tem outras doenças desabsortivas relacionadas, por exemplo, também com a imunidade, que é a doença celíaca, em que existe uma intolerância ao glúten. Mais outras doenças, a gente tem o câncer de intestino, que é uma formação de células a mais com produção errônea, né? E aí a gente já sabe todos os efeitos do câncer. Nós temos também outras doenças intestinais, como a disbiose, que é a alteração dessas bactérias do intestino. Então, existem vários probleminhas que podem ocorrer, inclusive a intolerância. A intolerância, ela é também um problema do intestino. Sim, sim. Mas aí já não é algo que a gente pode pensar, apesar de ser uma doença, vai mexer mais com qualidade de vida, não é algo grave. Pode até ser grave. Por exemplo, na doença celíaca, a desabsorção é tão grande que a gente tem efeitos deletéricos na parte nutricional. Então, esses pacientes podem ter defeito de cálcio com osteoporose, pacientes jovens com fraturas. Justamente por não poder absorver aqueles... Ah, entendi, muito bom. E como que a microbiota intestinal afeta a saúde humana, doutora? Nossa, isso aí a gente vem falando desde 2015, 2018, né? Essa descoberta do intestino que antes a gente achava que era só um local de absorção
mas agora ele é um local de interconexão com o metabolismo. Então, 50% do nosso bolo fecal é composto por bactérias. Essas bactérias, elas vão auxiliar na absorção e produção de nutrientes. Só que o que acontece? A depender do que você se alimenta, da sua saúde, isso vai modificar a qualidade de bactérias. Então, por exemplo, na obesidade, o que foi visto? Tem um estudo antigo da Nature que viu que ele estudou roedores, né, e fez um grupo de roedores que se alimentavam saudáveis e eles eram magros, e um grupo de roedores obesos com outro tipo de alimentação não saudável. E eles viram que essa microbiota intestinal era diferente entre eles. Aí o que eles fizeram? Fizeram transplante fecal. Tiraram as fezes do rato obeso e colocaram no rato magro. O rato magro continuou comendo alimento saudável, só que ele desenvolveu obesidade. Então, para você ver que existe essa alteração, inclusive na obesidade pode acontecer a desbiose, a maioria das vezes acontece pelo tipo de alimentação, e chega um ponto que o paciente, enquanto você não tiver uma conduta de modulação intestinal, que é o que? A modificação, auxílio da modificação dessas bactérias, isso se torna um impeditivo para o paciente emagrecer. Inclusive, é por isso, então, doutora, que em qualquer situação, qualquer problema de saúde, numa anamnese ali do profissional, sempre pergunta, assim, independente de qual tipo de patologia ele esteja sentindo, de qual de sintoma ele esteja sentindo, sempre pergunta-se sobre como é que está o funcionamento do intestino, o reloginho, se está indo bem ao banheiro, porque a saúde intestinal hoje, ela está ligada muito mais a outras coisas do que apenas para absorção de nutrientes. Sim, então às vezes eu vejo que o paciente confunde muito, né? A gente pergunta e ele fala, eu tô me sentindo mais empachado, mais flatulência, dificuldade para digestão. Aí ele começa a tirar leite, tira glúten, tira um monte de coisa e na realidade ele precisa de alimentos saudáveis, né? E os cereais, eles contêm glúten, aí a pessoa tira o glúten, enfim, vai só piorando, né? Por isso que é importante ter esse acompanhamento. Muito bem, a gente vai seguir falando sobre este tema depois do primeiro intervalo, que é bem breve, então você de casa, continue com a gente volta já. Já estamos de volta com o nosso programa, hoje recebendo a doutora Maria Augusta, que é endocrinologista, para a gente entender sobre o câncer de intestino e também outros problemas que podem surgir, outras doenças, outras patologias. Qual que é a importância da nossa saúde intestinal? Doutora, e o papel da flora intestinal na digestão, qual é? Então, ele é muito importante, porque através da flora intestinal, você vai absorver os seus nutrientes e também a flora intestinal, ela responde ao que você se alimenta. Então, tem aquela frase antiga, você é o que você come, né? Então, a depender, se você come alimentos muito gordurosos, você vai produzir mais inflamação e modificar a sua flora intestinal. Então, vai perpetuar, né, esse estado inflamatório pela sua alimentação. Do mesmo jeito, ao contrário. E assim, uma parte importante disso é o nosso humor. Então, as bactérias intestinais saudáveis, elas vão conseguir produzir, né, neurotransmissores, né? Olha que por isso que a gente chama de segundo cérebro, né? E essa interconexão também é presente nos sintomas depressivos, sintomas de humor. Então, é importante também a gente ter uma boa alimentação para a melhoria de produção de neurotransmissor da felicidade. Boa. E como que a alimentação pode afetar o funcionamento do intestino? E aí a gente tem até diferentes classificações de alimentos. Gostaria que você explicasse para a gente, então, como é que pode afetar, de fato, a saúde do nosso intestino. Na primeira classificação de alimentos, a gente tem os alimentos in natura. Esses vão ser os alimentos benéficos ou maléficos para a saúde do nosso intestino, doutora? Esses aí são os alimentos do sonho que o médico sempre fala, melhores da vida. E às vezes a gente fica procurando uma receita, assim, sei lá, crepioca verde, uma coisa muito
alternativo, mas é o simples, né? Comer o básico. Comer o básico que a gente deixou de comer. Então, descascar mais e desembalar menos. Isso. Então a gente está vivendo uma epidemia de obesidade, de câncer, doença cardiovascular, e a alimentação tem muito a ver com isso, principalmente na nossa região. Então a gente chama de qual que é o maior problema? A alimentação ocidental. Então a gente está vendo, morando na região norte, cheio de fast food, algo assim meio disruptivo se a gente for lembrar da nossa infância aqui, né? E é por isso que a obesidade, a gente está entre os primeiros estados de obesidade no país. Nós temos uma segunda classificação de alimentos e gostaria que a senhora comentasse como é que pode afetar, então, a saúde intestinal os processados, doutora. Os processados, eles são, assim,